Bom pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar, antes de mostrar o amplificador classe EE Engine da Yamaha funcionando, eu tô distinguindo aqui as classes de amplificação para mostrar a diferença entre a classe G, a classe H e a classe EE Engine. Porque muita gente confunde, principalmente a classe G com a classe H. Aqui está um gráfico da classe H, da classe G. A classe G e a classe H, elas trabalham com dois níveis de tensão, duas fontes simétricas no caso. Geralmente, uma é o dobro da outra. Aqui eu exemplifiquei com 40, uma fonte de 40 mais 40, que é a fonte low, a baixa, e uma fonte de 80 mais 80, que é a fonte high, é a fonte alta. O que acontece? Enquanto o sinal de entrada está em um determinado nível, que não é exigido da saída que ele ultrapasse os 40 volts de pico na saída, apenas a fonte baixa está funcionando. Os transistores de saída funcionam apenas com 40 mais 40 volts. Isso aí é determinado por um circuito de sensor que chama Step Drive, que cuida dessa parte aí de chaveamento da tensão. Quando você aumenta mais o volume, que é exigido um pico maior do que 40 volts, no caso haveria uma clipagem do sinal, o sinal iria enquadrar aqui. Nesse momento, através de diodos Zener ou de resistores de comparação ou de comparadores, nesse momento o Step Drive, tanto da parte positiva quanto da parte negativa, chaveiam a fonte de tensão de 80 volts. Eles desligam essa fonte de 40 mais 40 e ligam automaticamente a de 80 mais 80. Desse modo, o sinal de áudio pode continuar seu curso normal, sem distorcer, até atingir os 80. Aí já não tem mais jeito, vai clipar, não tem como não. O que acontece aqui? Mesmo em volume baixo, os transistores de saída vão estar submetidos ao nível de 40 mais 40. Então, qual será a potência dissipada? A potência dissipada será a tensão que vai sair aqui de 0 a 40, dividido pela carga, suponhamos que seja 4 volts, tal, e depois multiplicado novamente o resultado. Aí será a potência que vai ser dissipada pelos transistores. É mais baixa do que o classe AB, porque o transistor ele funciona como uma resistência. Então, se ele está funcionando como uma resistência, quanto mais corrente passar por ele, mais ele vai aquecer. Mas se a tensão que ele estiver submetido for menor, então ele vai aquecer menos. Nesse caso aqui, mesmo passando muita corrente, ele vai estar submetido apenas a 40. Então, até aqui ele aquece menos. Ele só vai aquecer mais quando entrar na área de 80 volts aqui. Como o áudio mesmo que a gente usa de música não é totalmente linear, igual essa onda senoidal aqui, em um segundo, isso aqui varia muitas vezes. Várias vezes vai estar chaveando entre a 40 e a 80. Isso aí dá um rendimento bem grande. Mas esse é o gráfico da classe G chaveando. O que acontece? Aqui nesse caso, a onda senoidal subiu, ultrapassou os 40 volts, que está pontilhado aqui no desenho, e começou a usar a fonte de 80 volts. Nesse caso, os dois transistores do Step Drive, tanto positivo quanto negativo, varia de uma maneira linear com a onda de áudio. Nesse caso aqui é senoidal, mas se ela for com vários picos diferentes, o transistor vai seguir, vai acompanhar a onda de entrada. Mas no caso aqui ele só atinge o mínimo que ele atinge é 40 volts. Quando ele chega em 40, quem começa a chavear é a fonte de 40 de baixo aqui. Então nesse caso aqui, os transistores do Step Drive precisam ser transistores de alta voltagem. Porque há uma variação linear, não é uma variação quadrada, não é uma variação digital. Então ele vai estar submetido ao longo dessa subida, ele vai estar submetido a várias voltagens diferentes. Mesmo que por curto espaço de tempo. Essa é a classe G funcionando. Aqui agora eu tenho um desenho da classe H. Que o pessoal geralmente confunde muito a classe G com a classe H e fazem
disponibilizam amplificadores falando que é classe G e é classe H, outros disponibilizam classe H e é classe G. Essa é a diferença, que quando as voltagens vão ser a mesma, 80, 40, ou 50, 60, 30, 60, 20, 40. Não precisa ser necessariamente também o dobro, não. Você pode colocar 25 e 60, 25 e 70. Não é necessário ser o dobro. A diferença é que na classe H o step drive chaveia de maneira, suponhamos, digital. É um chaveamento de subida reta. Nesse caso aqui, o transistor pode ser, suponhamos que seja a fonte alta seja 80 e a baixa 40. O transistor que vai funcionar no step pode ser um transistor até de 30 volts. Porque quando ele está desligado, ele está totalmente desligado. Então ele não está conduzindo, ele pode ter uma tensão que é lógico tem um limite, mas geralmente é muito alto o limite de tensão entre dreno e source com ele desligado. Para ele não danificar é um limite bem alto. Mas quando ele liga de uma vez. Então a tensão entre dreno e source dele vai ser muito baixa, porque ele está no modo digital, ele está no modo chaveado, no modo totalmente conduzindo. Ele está saturado no caso. Como ele está saturado, a tensão vai ser baixíssima, 1 ou até menos de 1 volt. Nesse caso, não há necessidade de ser um MOSFET, que geralmente é MOSFET de alta tensão. Pode ser um MOSFET de baixa tensão. Esse circuito aqui consegue ainda ser mais econômico devido a isso do que o circuito de cima aqui, do que o classe G. Então essa é a classe H. E aqui tem um gráfico da classe E-Engine da Yamaha, que foi até onde eu sei, foi a Yamaha que introduziu esse tipo de circuito. O que acontece aqui? Não há 4 fontes de tensão, há apenas 2, convencional, igual os AB convencional, ou então os classe D. No caso eu coloquei 80 mais 80. Só que aqui os transistores que vão amplificar o áudio estão em classe AB normal. Teoricamente é um amplificador AB. É um amplificador AB comum. Quando você for fazer, você vai fazer um amplificador AB comum. Só que toda a parte de entrada, pré e drive de saída, a parte de drive e de entrada fica submetida a 80 volts. Apenas os transistores de saída, não importa se são 2, são 4, são 6, 8, apenas eles vão estar submetidos a uma tensão baixíssima, que pode ser até de 4 volts, 5, 8 volts, geralmente não passa disso. Então eles vão estar submetidos a essa tensão aqui de exemplo de 5 mais 5. Quando o áudio chega na entrada, a hora que o áudio passa de 5 volts de pico nos drivers, ele automaticamente chaveia 2 step drivers também que fazem esse tipo de chaveamento aqui. É um chaveamento, esse é o chaveamento verdadeiro mesmo, é alto. É alta frequência aqui de funcionamento, acima de 20 kHz. Através de indutor e bobina, ele consegue fazer a tensão de 80 mais 80, desligar e ligar numa frequência alta, que é filtrada pelo indutor que tem no circuito e entrega ao transistor de saída uma tensão variável de acordo com o áudio de entrada e que acompanha os picos de áudio igual no classe G. Por que ele é bem melhor do que o classe G? Porque o áudio varia entre menos 5 e mais 5, e não 40 mais 40. Sempre que ele está chaveando, além dele estar chaveando em alta frequência, ele vai estar descendo até o mínimo de 5 e menos 5 volts. É muita eficiência nesse caso, é muita eficiência. A tensão é filtrada por capacitor e indutor e chega uma tensão linear normal com essa aparência aqui nos transistores. Então os transistores do step drive funcionam como um regulador de tensão variável, só que não é uma tensão fixa, é uma tensão variável. É uma fonte de tensão variável para a saída. O que os transistores de saída precisam de tensão e de corrente, o step drive fornece na medida certa, sem desperdício nenhum. Não tem o mesmo desperdício que tem no AB, que o AB, as saídas estão submetidas a 40 mais 40 constante, não pode variar, se variar a distorção. Lá é 40 mais 40 constante, o que varia é a corrente. Então, quando você multiplica os 40 pela corrente que está variando, a potência é muito grande, Por isso que o rendimento é baixo, 50%. Nesse caso aqui, não.
O step drive cuida de fornecer a variação das duas grandezas, da tensão e da corrente para a saída. Nesse caso, a saída esquenta muito pouco mesmo, muito pouco, muito pouco. O step drive também, por ele estar variando de forma chaveada em alta frequência, ele também aquece bem pouco. Então, essa classe de amplificação aqui, teoricamente, só perderia em eficiência para a classe D, que a classe D ainda é mais eficiente. Só que o áudio dessa classe de amplificação, o áudio final que você vai ouvir é o mesmo do classe AB, porque quem está amplificando o áudio é um amplificador classe AB. Entendido? Era só isso.